O Sistema Internacional de Distribuição de Gatos é conhecido mundialmente por enviar gatos do jeito mais inusitado possível para pessoas que não estavam preparadas para isso. Família de Gato apresenta Novelinha de Gato. Episódio de hoje: Um gato surge do nada. Era junho de 2013 e a minha mãe falou pra gente durante o café da manhã que um gato tinha aparecido no quintal durante a madrugada. E eu perguntei: "Poxa, e por que você não me acordou pra eu ver?" E imediatamente o meu pai falou: "Ninguém vai ter gato aqui." E eu olhei pra ele e falei: "Calma, pai, eu sei, eu só queria ter visto." Mas alguns dias depois, eu ainda tava triste pensando naquele gato. Eu achei que aquela seria a única vez que ele apareceria. Mas aí, a minha mãe entrou no quarto e falou: "Filha, o gato voltou, vem ver." Aí a gente foi lá na garagem de casa e o gato estava dormindo em cima do carro da minha mãe. Naquela época, a gente não tinha ração em casa. Então, a gente deu atum. E essa era a maior paixão daquele gato. Depois descobrimos que o gato na verdade era gata e eu dei o nome de Mel. Ela tinha um delineado perfeito nos olhos e ela tinha uma manchinha laranja do lado da boca que parecia uma manchinha de molho. Todos os dias a Mel dormia em cima do carro da minha mãe. E o meu pai disse que tudo bem se ela morasse na parte da frente da casa. Ela só não podia entrar e nem ir no quintal. Só que era julho e os dias estavam muito frios e estava chovendo muito. Então eu e minha mãe escondemos a Mel na parte coberta do nosso quintal. E o objetivo era tirar ela de manhã, antes do meu pai acordar. Mas ele acordou antes da gente e ficou muito bravo. E aí ele mandou a gente colocar ela na garagem de novo. Só que a gente não gostava de deixar a Mel na garagem, então várias vezes a gente pegava e colocava ela no quintal. E todas as vezes o meu pai via e mandava a gente colocar na garagem de novo. E toda vez que isso acontecia, eu chorava, porque eu achava que ela ia desistir da gente e ir embora para sempre. Mas o que eu não sabia era que o Sistema Internacional de Distribuição de Gatos já tinha me escolhido. E a Mel estava tranquilíssima. Ela não ia para lugar nenhum e não entendia o motivo de tanto drama. Só que aí, eu entrei de férias. E quando meu pai saía para trabalhar, eu e minha mãe deixávamos a Mel entrar. E antes do meu pai chegar, eu colocava ela lá fora e ela fingia que tinha ficado ali o dia inteiro. Só que desde a primeira aparição da Mel, já tinham se passado semanas. Ela já tinha o seu próprio pote de comida, ração comprada e coleira com o nosso número gravado. Mas o meu pai nunca ia deixar ela entrar. Até que um belo dia, algo aconteceu. O meu pai tinha uma caminhonete na época, e a Mel acabou dormindo em cima da caçamba e ele não viu. E aí, ele saiu de casa para trabalhar com ela ali no cantinho. E no meio do caminho, ele olhou no retrovisor e viu que a Mel estava ali. Aí ele trouxe ela para casa e disse: "Já que ela vai ficar, pelo menos vamos castrar." Só que aí eu falei para ele que depois da cirurgia, a gente ia precisar ficar com ela dentro de casa por pelo menos 7 dias para fazer os cuidados do pós-operatório. Mas ele não deixou ela ficar nos quartos. Ele falou que ela podia ficar na área de serviço. Então, o pós-operatório da Mel foi em cima da mesa de passar roupa. Depois disso, ele deixou ela morar no quintal, o que era bem melhor, porque aí ela não tinha acesso à rua. Só que o meu pai realmente achou que o gato era capaz de morar no quintal. Mas é óbvio que depois de um tempo, ela já estava dormindo na minha cama. Todos ficamos felizes com a adoção da Mel, menos o meu pai. O meu pai ficou bolado. Ele dizia que não gostava da Mel, mas às vezes a gente encontrava ele assistindo TV com ela no colo e ele jurava que ele não sabia de onde aquele gato tinha surgido. Ou então, ele fazia churrasco e separava várias carninhas para dar para Mel. E ela foi até pra praia com a gente, e foi muito legal. Os meus pais sempre cuidaram dela e sempre pagaram tudo o que precisava. Ela se tornou a nossa companheira por anos e assim foi. E essa foi a primeira vez que um gato se auto-adotou aqui na minha casa. Será que foi a última? Mal sabíamos nós o que estava por vir. E se você quiser saber o resto dessa história, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, compartilhar com uma pessoa que você sabe que ama gatos e deixar um comentário.
Família de Gato também está no TikTok e no Instagram. Não se esqueça de nos seguir por lá para poder ver os vídeos dos nossos gatinhos. Esse foi o primeiro episódio de uma série de vídeos animados que eu vou produzir para o YouTube. E se você vir os meus vídeos em alguma página que não me deu os créditos, marca o meu Instagram ou o meu TikTok. Obrigada por assistir e até a próxima!